Olá, alunos do 8º ano, tudo bem? Aqui é a professora Cáritas, do CPMG Pastor José Antero Ribeiro. Estou aqui novamente para darmos continuidade às nossas aulas de correções, também agora em matemática comum, conteúdo de notação científica. Aprendemos que a notação científica, ela veio, para ajudarmos a escrevermos números muito grandes ou números muito pequenos utilizando a potência de base 10. Vamos observar aqui algumas potências de base 10. Olha, a gente pode estar observando que o resultado do meu número, por exemplo, o meu 10 está elevado a 0. Quantos zeros eu tenho à frente do número 1? Nenhum. Por quê? Porque 10 está elevado a 0. Se 10 está elevado a 1, significa que eu tenho um número 0 à frente do número 1. Agora, 10 está elevado a 2. Quantos zeros eu tenho à frente do número 1? 2. 10 está elevado a 3. Quantos zeros eu tenho à frente do número 1? 3. Então, assim, ó, tá vendo? A gente vai observar o expoente. Se eu tenho expoente 0, então eu não tenho nenhum zeros à frente do 1. Olha, se eu tenho expoente 4, eu tenho 4 zeros à frente do número 1. E quando o meu expoente for negativo? Se o meu expoente é negativo, significa que esse número é um número fracionário, ou seja, eu vou escrevê-lo da forma 1 sobre 10 elevado a 1. E o que é 10 elevado a 1? 10. Então, 1 décimo. E o que é 1 décimo na forma decimal? 0,1, certo? 10 elevado a menos 2, eu posso reescrever 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual a 1 sobre... O que é 10 ao quadrado? 100. Observem, quantos zeros eu tenho aqui? 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, atrás do número 1, 2 números zeros, tá? Como são duas casas, suma 2, põe a vírgula, 0,01. 10 a menos 3, posso reescrever na forma fracionária 1 sobre 10 ao cubo, que é igual a 1, ó, o 10 está elevado a 3. Quantos zeros à frente do 1? 3. Então, 1000, que é igual a 1 milésimo. Como que eu escrevi isso? Olha, posso observar também quantos zeros. Se são 3 zeros, eu vou colocar 3 zeros atrás do número 1. 1, 2, 3. Como são 3, vou contar as casas para pôr a vírgula, tá? A vírgula estava aqui, ó, após o 1. 1, 2, 3. Então, 0,001, certo? Então, só para relembrar algumas potências de base 10 antes de começarmos com a notação científica. Na primeira questão, explique como os números muito grandes ou muito pequenos podem ser escritos de maneira compacta, ou seja, de maneira abreviada, tá? E dê exemplos. Então, olha aqui, ó. Os números muito pequenos ou muito grandes podem ser escritos de maneira compacta por meio do uso da potência. A notação científica é uma forma de escrever esses números usando a potência de base 10. Aí pediu alguns exemplos. Exemplo de um número aqui muito grande. 300 milhões de metros por segundo. A velocidade da luz no vácuo é de 300 milhões de metros por segundo. Como escrever esse número? Eu vou estar andando com a vírgula até o primeiro número aqui, ó. A vírgula, ela se encontra aqui. Ela não aparece, mas ela está aqui. Como eu vou andar com ela e colocá-la aqui, quantos dígitos eu andei até chegar aqui, ó? 3, 6, 7, 8. Então, esse número eu posso estar reescrevendo 3 vezes 10 elevado à 8ª potência. Agora, um exemplo de um número muito pequeno, 0,00000016. Então, a minha vírgula está aqui. E eu vou colocar ela aqui, ó, no primeiro número diferente de 0. Então, eu andando aqui até chegar ao primeiro número diferente de 0 é aqui, não é?
até aqui. Então, quantos dígitos eu tenho até chegar aqui na vírgula? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá? Esse 1 entra porque ele está também antes da vírgula. Então, 19. Como é um número decimal, o meu expoente tem que ser negativo, tá? Então, vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Questão 2. Escreva os números abaixo em potência de 10, né? De potência de base 10. 0,0045. Então, eu vou colocar a vírgula aqui, ó, no primeiro número diferente de 0, aqui, após o 4. Quantas casas eu andei até chegar ao 4? 3. Ó, 1, 2, 3. Então, isso aqui eu vou escrever 4,5 vezes 10 elevado a menos 3, porque é um número decimal, lembram? Então, o expoente é negativo. Agora aqui, ó, 4.000. A vírgula está aqui, né? Então, eu vou andar com ela até chegar no número 4. Quantas casas eu andei até chegar ao número 4? 3. Então, 4 vezes 10 elevado a 3. Como ele é um número inteiro, ó, ele vai andar para frente, olha. Então, aqui o meu expoente é positivo. 60.000. A vírgula está aqui. Eu vou andar até o primeiro número, aqui. Quantas casas eu andei até chegar aqui no número 6? 4 casas. Então, 6 vezes 10 elevado à quarta potência. 1.500. Olha, vou andar com a vírgula que está aqui até chegar ao primeiro número, que é aqui, após o 1. Quantas casas eu tenho aqui dessa vírgula até chegar na próxima? 3, ó. 1, 2, 3. Então, vai ficar 1,5, eu copiei os números, tá? Diferente de 0. 1,5 vezes 10 elevado à terceira potência. Continuando. 7.800.000. A vírgula está aqui. Ela vai andar até o primeiro número, que está aqui, 7. Quantas casas eu andei dessa vírgula até chegar na outra? 3, 6. Então, vou escrever os números diferentes de 0, 7,8 vezes 10 elevado à sexta potência. Agora, temos aqui um número decimal, né? Então, vou andar com essa vírgula até chegar ao primeiro número diferente de 0, que é aqui após o número 1. Então, quantas casas eu andei dessa vírgula até essa? 2. Então, eu vou escrever 1,2 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui, 0,002. Então, eu vou andar com a vírgula até o primeiro número diferente de 0, que é aqui o 2. Quantas casas temos aqui? 1, 2, 3. Então, esse número a gente vai escrever 2 vezes 10, como é um número decimal, elevado a menos 3. Número 800, a vírgula está aqui. Vou andar até o primeiro número, que é o 8. Vai ficar 8 vezes 10 elevado a 2. São 2 dígitos, então, ao quadrado. Como é um número inteiro, é um número positivo. 30. A vírgula está aqui e vai vir até o primeiro número. Então, 3 vezes 10 elevado a 1. 3 vezes 10 não é 30, tá vendo? Então, elevado a 1. Não preciso colocar o 1 aqui. Certinho? Vamos continuar agora na questão número 3, que é para transformar as potências de base 10 em numeração decimal. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, já está na potência de base 10. A gente vai voltar para o número decimal. Escrever esse número na forma original dele, sem estar abreviado. Temos na letra A, 1,6 vezes 10 a menos 3. Olha, o expoente é negativo, então é um número decimal. Então, se eu for colocar, olha, 3 casas, se está negativo, eu vou deslocar a vírgula para a direita. Então, são 3
números zeros. 1, 2, 3. Mais o número 16. Então, eu vou retirar a vírgula que estava aqui, ó. E vou andar quantas casas? 3. Se ela estava aqui, esse número conta. O número 1 conta, ó. Estava aqui. Então, 1, 2, 3. Para onde veio a vírgula? Ó, 0,0016, certo? Agora aqui, ó, 3 vezes 10 a terceira. Quantos zeros eu vou acrescentar à frente desse número 3? 3 zeros. Então, 3.000. 2,0 vezes 10 à quarta potência. Olha, se a vírgula está aqui, esse zero nem necessitaria estar aqui. Bastaria ter colocado o número 2. Quantos zeros eu vou colocar à frente dele? 4. Então, 2, 1, 2, 3, 4 zeros, ou seja, 20.000. 8,8 vezes 10 à quinta potência. Então, vou copiar o número 88 com mais 4 zeros à frente dele. Por que 4? Porque a vírgula estava aqui, né? No 8. Então, eu tenho que acrescentar 5 casas após a vírgula. Então, eu conto com esse número 8 também. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas, tá bom? Então, eu tenho que contar. Então, deu 880.000. Se tinha uma casa aqui, ó, eu tenho que contar ela, tá bom? Agora, 7,6 vezes 10 a terceira. Eu tenho que acrescentar aqui, ó, quantas casas após a vírgula? 3. Então, 7. O 6 vai contar também, porque ele estava após a vírgula. Então, o 6 e mais 2 zeros. Olha, essa vírgula estava aqui, ó, 1, 2, 3 casas após a vírgula que estava aqui. Então, 7.600. 8,5 vezes 10 à sexta. Então, 8 e o 5. E eu tenho que acrescentar 6 casas após a vírgula. Então, a vírgula estava aqui, o 5 conta. Então, eu vou colocar mais quantas casas? Mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, então, 5 mais essa casa, 6 casas após a vírgula, entenderam? Agora aqui, ó, 5,8 vezes 10 a menos 2. Então, agora eu vou ter que acrescentar zero à direita, né? Se era 5,8 e temos aqui o expoente 2, então eu tenho que colocar 2 casas após a vírgula. Então, eu vou incluir aqui o 5, né? Então, vai ficar 0,058. Olha, o 5 e o 8, como a vírgula estava aqui, ó, uma casa, 2 casas, vírgula veio para cá. Eu acresci um zero, certo? Agora, 1,7 vezes 10 a menos 1. Então, escrevendo esse número, como a vírgula estava aqui, ó, entre 1 e o 7, e eu vou andar somente uma casa para a direita, ela vem para cá, 0,17. 5 vezes 10 a menos 3. Olha, a vírgula está aqui. Então, quantas casas à direita eu vou andar? 3. Certo? A vírgula estava aqui. Eu andei 1, 2, 3 casas. 0,005. 6 vezes 10 ao quadrado. Agora, como o meu expoente é positivo, eu vou andar agora para a esquerda. Quantas casas? 2. Então, 600. Ó, a vírgula estava aqui, andei 2 casas para frente, acrescentei, então, 2 zeros. 6 vezes 10 elevado a 1. Quantas casas eu vou andar agora para a esquerda? Uma casa. Então, que número vai ser? 30. Olha, o 3 estava com a vírgula aqui, trouxe a vírgula para cá, 30. 4,4 vezes 10 a menos 5. Agora, eu tenho que observar que eu vou contar o 4 também. E como é um número negativo, agora eu ando para a direita. Então, contando com o número 4, eu tenho que inteirar 5 casas. As faltantes eu inteiro com 0.
Então, são 5 zeros mais os números 4. A vírgula estava aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, reescrevi esse número que estava em potência de base 10. Número 4. Escreva um número negativo, né? 0,0000384 em notação científica. Então, primeiro a gente observa que é um número negativo, tá, gente? Então, coloca aqui logo menos para que não se esqueça. E eu vou caminhar com essa vírgula até chegar ao primeiro número diferente de 0, que é quem? O 3. Então, eu vou escrever 3,84 vezes 10. Vou contar quantos dígitos tem aqui, ó, incluindo o número 3, porque ele também está antes da vírgula. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 números. Como é um número decimal, ele é negativo. Então, menos 3,84 vezes 10 é menos 13. Agora, número 5, também é para escrever esse número, que é bem grande, em notação científica. Então, a vírgula está aqui. Eu vou caminhar com ela até o primeiro número, 2. Então, vai ficar 2,568. Então, eu copio todos os números diferentes de 0, tá? Colocando a vírgula aqui no primeiro número. Vezes 10. Quantos dígitos vai ter aqui após a vírgula, incluindo esses números, tá, gente? Diferentes de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 10 elevado a 11. Número 6. Escreva com suas palavras qual é a regra que você pode utilizar para mexer com a vírgula em uma potência de base 10. Bom, aqui era para vocês estarem escrevendo com as palavras de vocês. Mas o que a gente pôde observar enquanto realizávamos essas atividades? Se o expoente da base 10 for um número positivo, por exemplo, sempre deslocamos a vírgula para a esquerda, certo? Por exemplo, eu andei aqui, ó, a vírgula estava aqui, eu andei para a esquerda e acabou que a vírgula parou aqui. Como não é necessário colocá-la, então o número ficou 3.000. Agora, se o expoente da minha base 10 for negativo, como aqui, 10 a menos 3, por exemplo, aí a gente desloca a vírgula para a direita, tá vendo? Que eu coloquei, a vírgula estava aqui, entre 1 e o 6. Eu andei com ela para a direita. Como era 3, o expoente era 3 negativo, 3 casas para a direita. A vírgula estava entre 1 e o 6, então aqui o 1 conta. 1, 2, 3, então andei 3 casas. Então, posso estar escrevendo isso daí. Então, se o expoente da base 10 for positivo, deslocamos a vírgula para a esquerda. Se o expoente de base 10 for negativo, deslocamos a vírgula para a direita. E se encerra aqui, né, mais uma atividade. Essa foi a atividade de notação científica. Realizem todas as correções com bastante dedicação e capricho. E até a próxima aula.